pessoal, estamos de volta aqui com o nosso explicador virtual, dando prosseguimento ainda falando da região centro-oeste, um nosso estudo bem detalhado sobre a região centro-oeste, mas com certeza dando sempre atenção aos itens mais importantes, ok, pessoal? A gente vai deixando aqueles itens menos importantes para lá, que a gente com certeza sabe que não cai em prova, a não ser que o professor queira fazer aquelas pegadinhas tradicionais, né? Mas não, tradicional não é muito comum isso não, porque o interesse do professor deve ser sempre ensinar o aluno e não derrubar o aluno. Então não tem muitas pegadinhas não. Então a gente vai aproveitar para pegar sempre os itens mais importantes e se passar alguma coisa, porque eu julguei como sendo menos importante do que as outras. Ok, pessoal? Mas a gente não vai deixar passar muita coisa não. A gente vai pegar as coisas mais importantes aí e vamos trabalhar nisso daí. Ok, gente? Então ainda na região centro-oeste a gente vai falar um pouquinho mais aí das suas características mais importantes. Legal? Vamos nessa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a vegetação. Uma das regiões mais devastadas pelo uso de terra para o agronegócio, a região centro-oeste. Mas para fixar, bem, vamos dar uma passada nos tipos de vegetação desta região. Gente, é o seguinte, a região centro-oeste, com o avanço da população em direção ao oeste, em direção a essa região mesmo, novos nichos que a gente chama, quando você vê isso na prova, nichos são oportunidades, vamos dizer assim. Vários nichos aconteceram ali. Então teve o crescimento da construção civil, os prédios, etc. e tal. Teve a prestação de serviços, pintores, o pessoal que põe ladrilho, vidros e tal. E também houve um grande boom no agronegócio. Agronegócio, recapitulando tudo que a gente já viu, agronegócio é a produção do campo voltada para o lucro desesperado, vamos dizer assim. Funciona como uma empresa. O mínimo de gastos, o máximo de eficiência, os custos devem ser cortados ao máximo para que os lucros estejam sempre lá no alto. Então, na região centro-oeste, para você ter ideia, tem dois tipos de produção lá de carne bovina. Vou falar as duas aqui que com certeza são importantes. A primeira é o gado extensivo, que é aquele gado que está lá no pasto, né? E é onde eu quero tocar agora, onde a floresta foi derrubada para a criação de pastos, seja por correntes, queimadas, motosserra, enfim, isso não importa muito, o que importa é que a floresta caiu, e quando a floresta cai, dá lugar ou a plantações, ou ela vai dar lugar a pastos. Uma coisa também muito importante para a gente saber é que o pasto ele não nasce por conta própria. O pasto ele é plantado, porque a qualidade lá daquele pasto lá, daquele mato, daquele capim lá, que o capim que o boi vai comer, aquele capim ele é comprado. O cara planta aquilo dali. Então foi muito devastada a região centro-oeste. Então esse gado é o gado extensivo, aquele gado que fica lá. Porém, tem um outro lado da moeda, que é o gado confinado. Como é que funciona o gado confinado, gente? Imagine um corredor muito bem apertado assim, em que você põe lá o bezerro para crescer. Ele vai comer e beber, mal vai se mexer. Se você acha isso muito cruel, eu também acho, mas ele fica ali apertadinho. Por que ele fica ali, professor? É porque ele não perde nenhuma caloria, ele não faz nenhum exercício, ele só engorda, só engorda, só engorda, só engorda, só engorda. Então ele vai pegar peso muito mais rápido do que aquele boi extensivo, que está lá no mato, está lá andando, correndo, pega sol, chuva, vai para debaixo de uma árvore, sai para o outro lado, dá uma carreira. Então esse gado ele perde calorias, o outro gado confinado não, ele fica ali. Então essa produção de gado confinado ela vem crescendo no Brasil de 15 anos para cá, mais ou menos, 20 anos para cá, essa moda vem crescendo aí porque o gado engorda muito mais rápido. Professor, o gado toma anabolizante? Algumas pessoas afirmam que sim, que o gado ele vai crescer muito mais rápido quando ele toma aqueles anabolizantes lá. Só que é só você raciocinar que aquilo vai parar no seu organismo depois, né, pessoal? Então eu coloquei aqui, gente, olha só, alguns exemplos de vegetação que nós encontramos lá. A Mata Amazônica, que é equatorial, né, que é essa parte mais acima aqui, que faz aquela fronteira tradicional com a Amazônia, né? Então, esse clima aqui a gente já falou que é um clima equatorial, né? Que ele compartilha com a Amazônia também aquilo lá. Nós temos a Mata Atlântica, tropical, né? Tá nessa região mais alaranjada aqui,
que é interessante a gente saber, é muito interessante que no interior do Brasil tem Mata Atlântica. Professor, é muita coisa, muita Mata Atlântica? Não, não é, e nós vamos tratar nas próximas aulas quando nós estivermos tratando da região sudeste. Vamos dar uma atenção muito especial para a Mata Atlântica. A gente vai falar muito sobre a Mata Atlântica nas próximas aulas. Então, vamos passar. Só para você ter conhecimento que no interior do Brasil tem Mata Atlântica, não somente no litoral. Legal? Nós temos os campos, o Cerrado e o Pantanal. Está aqui, pessoal, a região do Pantanal. A região do Pantanal, na minha opinião, ela demonstra exatamente a face da região centro-oeste. Quando você fala em região centro-oeste, você tem que lembrar do Pantanal. Você tem que lembrar lá das áreas alagadas, do jacaré, dos rios e tal, porque essa região é muito marcada. Ou pelo Pantanal, principalmente do Mato Grosso, Pantanal Mato Grossense lá, ou ela é marcada por uma pecuária extensiva, aquele monte de gado solto lá e tal, mas existe a competição também da região sudeste, nós vamos falar sobre isso também, a produção ostensiva também na região sudeste. Mas, para você ter uma ideia da importância dessa região no agronegócio, o apresentador Ratinho, lá do SBT, que apresenta aquele programa muito engraçado lá, tem aqueles testes de paternidade e tal, ele é um dos sócios das fazendas Boi Gordo. As fazendas Boi Gordo foram várias fazendas que se juntaram para produzir gado na região centro-oeste. Então são milhões de cabeças de gado naquela região. Resumo dessa história toda é que o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo. Ninguém acompanha o Brasil nessa situação. Por que a carne é tão cara no Brasil? Eu não sei explicar. É a vontade do frigorífico. Mas o Brasil produz muita carne bovina. Ok, pessoal? Vamos seguir. Lembrarmos da nossa nova fronteira agrícola nunca é demais. O norte do Mato Grosso está sendo expandido com seu agronegócio e grande latifúndio. Gente, o norte do Mato Grosso ele coincide com a Amazônia. Falamos da floresta equatorial, falamos do clima equatorial, que é dividido lá no norte do Mato Grosso. Só que essa questão da nova fronteira agrícola ela é certa em provas, pelo menos provas de concurso. E se o seu professor for um professor bem antenado, ele vai ficar ligado que ele tem que colocar isso daí para você. A fronteira agrícola, o norte do Mato Grosso, ele pega muito próximo da Amazônia. E ela está sendo devastada para dar lugar ao agronegócio. Tá legal, pessoal? Então, uma das áreas que mais se derruba mata nativa no Brasil é o norte do Mato Grosso. E o sul, por coincidente, o sul da Amazônia. Então, ele destrói o restinho de Amazônia que tem no Mato Grosso e avança na Amazônia que tem na região norte. Então, essa nova fronteira agrícola pode cair em prova. Então, resumo. Falou em nova fronteira agrícola, você vai lembrar do norte do Mato Grosso e do sul da Amazônia. Aquela faixazinha ali, beleza? Vamos nessa. A região centro-oeste, a exemplo da maioria das regiões brasileiras, é muito rica em recursos hídricos. Ela está situada a parte de 3 grandes bacias hidrográficas do continente sul-americano. A Amazônica, a Tocantins-Araguaia, a Platina, ou da Prata, que soma Paraguai, Paraná e Uruguai. Pessoal, isso daqui, na minha opinião, passa uma decoreba. A gente vai falar um pouquinho de cada uma, mas isso daqui é uma decoreba. Amazônica, bacia amazônica. Vocês lembram o que é uma bacia? Lembram disso? Lembrou? Aquele exemplo da bacia da mamãe, da vovó, que eu falei da vovó, né? Hoje quase não se usa mais aquela bacia de alumínio. Mas aquela bacia da vovó, né? De alumínio, um rio no meio, toda a água que cai nas paredes dessa bacia, ela corre para aquele rio. Está aí, feita a nossa bacia hidrográfica. É um grupo de morros, né, de zonas coletoras que vão para um rio central e está composta a nossa bacia hidrográfica. Coisa muito importante para a gente lembrar nessa região é esse nome aqui, pessoal, Platina ou da Prata. Isso aqui derruba meio mundo por aí. Quando aparece aqui numa prova, o cara não consegue anexar Platina e Prata, e principalmente Paraguai, Paraná e Uruguai. Isso daqui tem que estar decorado. Tá? Falou em bacia hidrográfica do Prata
ou Platina, a gente tem que lembrar de Paraguai, Uruguai e Paraná. Ok, pessoal? Dando prosseguimento. Vamos a alguns itens importantes de cada um, tá? Antes de mais nada, considere que o transporte aquaviário por rios, lagos ou mares é o mais barato de todos e que o Brasil faz exatamente o contrário, levando toda a sua produção por estradas. Gente, eu vou falar sobre isso daí mais na região sudeste, mas eu já vou bater agora na região sudeste, eu vou novamente lembrar sobre isso. Uma região rica em rios, como é o caso da região sudeste, é inadmissível que toda a produção que seja tirada do campo, seja de soja, seja lá do que for, venha por cima de caminhões, rodando em cima de pneus. Por que não colocar numa balsa gigantesca e aquilo ser conduzido pelo rio? A gente vai trabalhar isso aí muito mais ainda no explicador virtual na região sudeste, ok, pessoal? Isso daí tem que ficar muito bem marcado. Lembre-se, a região centro-oeste conduz também, como todo o Brasil, toda a sua produção em cima de caminhões. Isso é muito grave, isso é muito sério. Mas na região sudeste a gente vai bater um pouquinho mais sobre isso. Bacia hidrográfica do Rio Amazonas envolve 7 países e é considerada a maior do mundo, já amplamente debatida quando estudamos a região norte. Pessoal, a bacia hidrográfica da região amazônica, do Rio Amazonas, é a maior do mundo. Isso é fato notório. Porém, pessoal, a gente deve analisar com muita calma aquela região. Lembre-se, quando a gente estudou a região norte, falou em bacia hidrográfica do Rio Amazonas, falou em Rio Amazonas, falou em uma possibilidade de conflito diplomático, no mínimo. Porque nós temos 7 países ali que colocam a sua mão sobre o rio. Então, todo mundo necessita de água. Então, esse Rio Amazonas, o Rio Amazonas, na verdade, o Brasil inteiro, ele vai ficar numa situação muito complicada quando a água do planeta começar a baixar seus níveis de forma desesperada. Então, 7 países metem a mão no Rio Amazonas. 7 países fornecem água para o Rio Amazonas, com seus afluentes. Então, uma região de um conflito iminente. A gente deve ter isso aí em mente, ok? Falou em bacia do Rio Amazonas, possibilidade de conflito diplomático. Professor, o que é conflito diplomático? Diplomático é um conflito na área dos papéis, né? Das anotações e nada mais. Não é aquele conflito de blá, blá, blá. Mas isso acontece lá? Acontece também. Acontece. Não pense que a Amazônia é um lugar pacífico, como todos imaginam, não, tá? O passarinho, olha o tucano, olha a cobra, o jacaré. Está longe disso, ok, pessoal? E temos a bacia do Rio Tocantins-Araguaia, que tem suas nascentes na região centro-oeste e suas águas são fundamentais nas plantações de arroz e outras culturas. Também é uma bacia hidrográfica de múltiplas regiões, como centro-oeste, norte, nordeste. Está aqui. A diferença básica, pessoal, da bacia do Rio Tocantins e a bacia hidrográfica do Rio Amazonas é a seguinte. Essa aqui do Rio Amazonas envolve outros países. Essa aqui não. É só intra as regiões. Não tem esses conflitos, essa possibilidade de conflito como nas outras. E a utilização das suas águas para irrigação de lavouras. E diz de passagem, a utilização da água doce do planeta, o maior desgaste que tem para a água são as irrigações. Não é o consumo industrial, isso é muito importante. Não é o consumo industrial, não é o consumo humano. Quem mais gasta água no planeta é a irrigação. Grave isso daí é matéria certa de prova. Ok, pessoal? Vamos seguir. E a bacia hidrográfica do Paraguai. Ao contrário da bacia Araguaia-Tocantins, que está totalmente no Brasil, a do Rio Paraguai também se estende pela Bolívia e Paraguai. Banha importantes cidades como Cáceres, no Mato Grosso, Cuiabá e Corumbá. Mais uma bacia hidrográfica que nos deixa numa situação de risco em relação aos nossos amigos. Ok, pessoal? Gente, a gente vai terminando por aqui. Vamos dar prosseguimento nos nossos estudos. E peço a vocês que em casa, aí no seu computador, você veja várias vezes o professor Carequinha aqui falando lá, que lembre-se daquele esquema que eu passei para vocês. Quanto mais vocês passarem sobre a matéria, mais aquilo vai entrando no seu coração e você vai conseguir, por conta própria, responder as questões da prova, sem precisar muita decoreba, muito esforço. Basta você passar várias vezes por lá. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.